Muito bem, pessoal, vamos agora à nossa questão de número 2 sobre o estudo dos quadriláteros. Nessa questão de número 2 é dito o seguinte: considerando que um quadrado possui a mesma área de um retângulo, cujas medidas dos lados são 75 cm e 48 cm, o perímetro desse quadrado é D. Veja, pessoal, nessa questão você vai ter que levar em conta o seguinte: eu vou colocar aqui uma figura para que a gente possa visualizar melhor. Eu vou colocar aqui uma figura para que a gente possa visualizar melhor essa questão. Então nós temos aqui duas figuras, né? Nós temos um retângulo representado na cor azul e um quadrado representado aí na cor rosa, né? Ou lilás, enfim. Então veja bem, sabemos que o nosso retângulo, né? Como ele diz aqui, ó, a área de um retângulo é igual à área do quadrado. Então duas informações importantes. A primeira, o retângulo e o quadrado têm a mesma área, certo? Apesar de ser figuras diferentes, elas têm a mesma área. E ele diz que a medida dos lados do retângulo são 75 centímetros. Então esse lado maior aqui mede 75 centímetros e o lado menor, que seria correspondente à altura, mede 48 centímetros. Ele quer que você informe o perímetro do quadrado. Nós sabemos o seguinte: um retângulo ele tem dois lados paralelos com igual medida. Então, os lados paralelos aqui, ó, se esse lado aqui mede 75, o lado paralelo a ele, que é isso que eu estou representando com esses dois riscos aqui, ele também vai ter a mesma medida. Então, ó, aqui também vai ter 75 centímetros. A mesma coisa o 48, né? Se aqui mede 48, o lado paralelo a ele também vai medir 48 centímetros, certo? Isso é o retângulo. No quadrado, nós temos a seguinte situação: todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui mede L, aqui mede L, aqui mede L e aqui mede L. L de lado, vai. Então, ó, todos os lados aqui vão medir L, ok? Nós não sabemos quanto é a medida do lado desse quadrado. Então, é isso que a gente vai ter que descobrir. Porque se nós descobrirmos quanto que mede o lado do quadrado, nós conseguimos trabalhar o perímetro, que é justamente o que ele quer calcular. Bom, para descobrir o início, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a fórmula da área de um retângulo, certo? Já que as dimensões do retângulo são conhecidas, vamos começar por ele. Então, como é que a gente faz para calcular a área de um retângulo? É base, que eu represento pela letra B, vezes altura, que eu estou representando pela letra H. Veja, a área é conhecida? Não. Então, vou calcular primeiro a área desse retângulo, ok? Vou chamar de A. O B vai ser a base. Quanto é que mede a base? 75 centímetros. Então, ó, no lugar de reescrever B, eu vou reescrever como 75. Vezes a altura. Quanto que mede a altura? A altura aqui é 48 centímetros. Então, no lugar de H, eu reescrevo com o 48. E aí eu vou ter que a área é 75 vezes 48. Faço um cálculo aqui auxiliar. Então, ó, 48 vezes 75 vai ser o seguinte, ó, 5 vezes 8, 40, fica 0, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. 7 vezes 8, 56, fica 6, vai 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5 vai dar 33. Nesse caso aqui eu vou somar e eu vou ter o seguinte, ó, 0, 6 e 4, 10, vai 1, 2 e 3, 5, mais 1, 6, e aqui eu baixo 3. Então, ao multiplicar 48 por 75, ou vice-versa, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter o valor de 3.600 centímetros quadrados, né? Porque unidade de área a gente eleva ao quadrado. Então, se está dado em centímetros, centímetro ao quadrado. Então, a área desse retângulo é de 3.600 centímetros quadrados. Bom, vamos recuperar aqui o nosso enunciado. Olha o que ele diz, que o quadrado possui mesma área do retângulo, certo? Então, se eles possuem mesma área, eu sei que a área desse quadrado é de 3.600 centímetros quadrados, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a fórmula agora da área de um quadrado. Qual a fórmula da área do quadrado?
A é igual a L ao quadrado, né? L aqui representando a medida do lado, né? Já que todos os 4 lados têm a mesma medida, basta fazer L vezes L, que é L ao quadrado. Bom, a área, portanto, vai ser... Quanto que mede L? Não sei, certo? Mas eu sei quem é A. Então, ao invés de escrever A, né, o que a gente vai fazer? Você vai, no lugar de A, colocar o valor da área, que já é conhecido, ó, porque é a mesma do retângulo. Então, é 3.600. Então, de cara, A vai ser 3.600 igual a L ao quadrado. Bom, para descobrir L, né, porque aqui é o valor de L ao quadrado, é como se fosse o lado vezes o lado. Eu quero o valor do lado, né, apenas. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar a raiz desse 3.600. Né? Você transforma esse expoente na raiz do que está do outro lado. Então, raiz quadrada de 3.600, certo? L, portanto, vai ser... Como é que eu calculo a raiz quadrada de 3.600? Uma dica importante é o seguinte... Toda vez que o número terminar em 00 e você tiver que extrair a raiz desse número, faça o seguinte, para cada 00 que aparece, você vai colocar um número 0, certo? Então, ó, se tem 00, coloca um 0 na resposta. E aí você faz a raiz do que sobra, que no caso aqui é 36. Como 36 tem raiz exata, a raiz de 36 é 6, então você coloca ela aqui, certo? Então faz a raiz de 36, que dá 6, e para cada 00 você coloca um 0, né? Então essa é uma forma de você simplificar as coisas, certo? Então L é igual a 60 centímetros. Perceba que ainda não é nossa resposta. Por quê? O que você fez? Você encontrou o lado, né? Você sabe que aqui mede 60, aqui mede 60, aqui 60 e aqui também vai medir 60 centímetros. Então, todos os lados têm medida de 60 centímetros. Bom, ele quer o cálculo do perímetro. De que figura? Quadrado. Então, perímetro nada mais é do que 4 vezes L, que é o lado do quadrado. Você vai fazer P igual a 4 vezes 60. P é igual a 4 vezes 6, 24. E aí você puxa esse zero, certo? Então, a resposta final é 240 centímetros. Então, como o perímetro é a soma dos lados da figura, né? Não esqueçam disso. Então, basta somar 60 mais 60 mais 60 mais 60, que é o mesmo que 4 vezes 60. Tá? Ou você faz na soma, ou você faz 4 vezes o resultado. Ok, pessoal? Então, resposta correta aí vai ser 240 centímetros, portanto, letra B.